Cristiano Ronaldo, antes de ser chamado de fenômeno mundial, foi apenas um garoto magro, solitário e faminto, que chegava a Lisboa com uma mala pequena e um sonho gigantesco. A realidade que encontrou não tinha nada de glamour. Um alojamento frio, refeições escassas e noites em que o estômago roncava mais alto do que qualquer aplauso que um dia ouviria. Entre lágrimas escondidas e treinos exaustivos, sua vida mudou com um gesto inesperado que jamais seria esquecido. A generosidade de uma funcionária de McDonald's que enxergou nele não um futuro astro, mas um menino prestes a sucumbir à fome. E antes de conhecer cada detalhe dessa história que arrebatou milhões, um pedido direto. Deixe seu like agora. Inscreva-se no canal para acompanhar narrativas emocionantes como esta. E escreva nos comentários a cidade de onde você nos assiste. Essa simples ação ajuda a espalhar histórias reais que tocam o coração e mantém viva a corrente de esperança que o mundo tanto precisa. A Ilha da Madeira, onde Cristiano nasceu, era marcada por simplicidade e esforço diário. Sua família sempre trabalhou duro, mas os recursos eram limitados. Ainda adolescente, ele deixou o lar e viajou sozinho para Lisboa em busca de oportunidades no Sporting. Distante da mãe e dos irmãos, encarava saudades que machucavam como feridas abertas. No alojamento, cercado por jovens igualmente pobres, descobriu cedo que fama e dinheiro ainda eram miragens distantes. Quantas vezes um futuro campeão do mundo suportou a angústia de dormir sem jantar? O alojamento não oferecia conforto. Os quartos eram apertados, o frio da madrugada atravessava as paredes finas e o silêncio pesava como chumbo. O treino era duro, a disciplina rígida, mas nada doía mais do que a fome diária. Sem moedas no bolso, Cristiano e os colegas precisavam de coragem para buscar alternativas. Imagine um grupo de meninos franzinos atravessando a rua à noite, não em busca de diversão, mas da esperança de um pedaço de pão. Quem poderia imaginar que dentro de um fast food comum escondia-se uma cena que mudaria para sempre a vida do futuro ídolo? O McDonald's, próximo ao alojamento, virou refúgio. O cheiro de fritura, o barulho das bandejas e os risos dos clientes contrastavam com os olhares desesperados daqueles jovens que se aproximavam timidamente. Eles não pediam luxo, apenas perguntavam se havia algo sobrando. Foi nesse ambiente que surgiu Edna, uma funcionária que, sem hesitar, decidiu não fechar os olhos diante daquela realidade. Quem teria a sensibilidade de enxergar a dor de um adolescente perdido em meio à multidão? Edna entregava hambúrgueres de forma discreta, como quem compreende a urgência da fome e a fragilidade da juventude. Para ela, não eram futuros craques, mas garotos que precisavam de dignidade. Muitas vezes, junto a colegas de trabalho, ela separava sobras que poderiam ser descartadas e transformava em refeições salvadoras. E assim, o que poderia ser apenas um lanche virou combustível de esperança. Quantas histórias de sucesso nascem a partir de gestos tão simples? As idas ao McDonald's se repetiram. Cristiano e seus companheiros, envergonhados, sabiam que seriam recebidos com compreensão. O pequeno pacote entregue por Edna significava mais do que comida. Representava a certeza de que não estavam completamente sozinhos no mundo. Cada mordida devolvia forças para suportar a distância da família, o peso dos treinos e a dureza da vida em Lisboa. Será coincidência que esse mesmo garoto, anos depois, se tornaria símbolo de determinação e gratidão? O coração de Cristiano guardou cada detalhe. As mãos que tremiam ao receber o hambúrguer, a sensação de alívio ao sentir o cheiro quente, o olhar de quem estendia ajuda sem pedir nada em troca. Essas imagens se transformaram em tatuagens invisíveis na alma do jogador. E justamente essa memória seria resgatada décadas mais tarde, quando ele já ostentava a coroa de melhor do mundo. Que outra prova maior existe de que o bem nunca é esquecido? Ao mesmo tempo em que enfrentava a fome, Ronaldo construía a personalidade que o faria inquebrável. A escassez transformou-se em disciplina. A vergonha virou humildade e a saudade da mãe virou combustível para nunca desistir. Quando subia no campo para treinar, levava consigo a lembrança das noites em que a sobrevivência dependia de um hambúrguer oferecido por compaixão.
Como imaginar que uma cena tão banal pudesse carregar tamanha importância? O contraste é chocante. De um lado, a imagem de um adolescente com roupas simples, pedindo restos de comida. Do outro, o homem que um dia levantaria troféus diante de estádios lotados. Essa dualidade é o que torna a história impossível de ser ignorada. Afinal, como um dos maiores jogadores de todos os tempos, poderia ter sido moldado não apenas por treinos, mas também pela generosidade de uma desconhecida. O menino da madeira sobreviveu à escassez porque alguém acreditou que nenhum ser humano deveria passar fome. Essa lembrança se tornou uma promessa silenciosa em sua vida. Jamais esquecer quem lhe estendeu a mão quando não tinha nada. E foi justamente essa promessa que, anos mais tarde, abriria caminho para um reencontro emocionante, onde gratidão e emoção se misturariam de forma arrebatadora. Naquele balcão iluminado por pressa e indiferença, uma funcionária anônima escolheu enxergar o que ninguém mais via: adolescentes franzinos. Com o olhar abatido, tentando esconder a fome atrás de sorrisos envergonhados. Enquanto clientes vinham e iam sem reparar, ela interrompia a rotina mecânica para oferecer algo que jamais deveria faltar a ninguém: comida. Mas o que parecia apenas um lanche entregue com simplicidade se transformou em um gesto que marcaria profundamente destinos. Quem poderia imaginar que uma atitude tão silenciosa carregava tamanho poder? Edna não tinha uniforme diferente, nem cargo de destaque. O que a distinguia era a coragem de agir com humanidade em um espaço onde a pressa reinava. Ao oferecer um hambúrguer, ela devolvia dignidade a jovens que poderiam ser tratados como invisíveis. Quantas pessoas, em meio à correria diária, param para perceber a dor do outro? Essa mulher decidiu que não fecharia os olhos. Sua escolha fez com que noites de desespero se transformassem em instantes de esperança. Cada sanduíche entregue era muito mais do que calorias. Era uma mensagem invisível de apoio, uma lembrança de que ainda havia bondade no mundo. Para quem recebia, não era apenas alimento, mas o sinal de que alguém acreditava que valia a pena continuar. Como explicar que um gesto tão pequeno pudesse se tornar combustível para treinos árduos, suor diário e sonhos que ainda pareciam distantes demais para serem alcançados? O impacto psicológico foi imenso. A vergonha de pedir logo era substituída por alívio ao encontrar compaixão. Aquela funcionária desconhecida se tornava, noite após noite, a diferença entre a desesperança e a resistência. Imagine o que significa para um adolescente distante da família sentir que, ao menos em um lugar, havia alguém disposto a cuidar dele. Quantos futuros poderiam ter sido salvos se houvesse mais corações como o dela, espalhados pelo mundo? O ambiente do restaurante era um contraste vivo com a realidade dos alojamentos. Enquanto o frio cortava as madrugadas e a saudade pesava como chumbo, ali havia luz, cheiro de comida fresca e um sorriso que aquecia mais do que qualquer cobertor. Edna não via futuros craques, via meninos que precisavam de ajuda imediata. E sem medir consequências, ela oferecia o que tinha. Não seria exatamente essa compaixão que alimentaria, anos depois, a memória de quem se tornaria símbolo global? Seus colegas também recebiam a mesma atenção. Alguns seguiram carreiras diferentes, outros desapareceram do noticiário. Mas todos carregaram a lembrança daquela mulher que não deixou que a fome os vencesse. O que ela fez foi mais profundo do que alimentar um estômago vazio. Ela resgatou a humanidade de garotos que poderiam ter sido descartados pelo destino. Quantas histórias de superação são escritas longe dos estádios, em lugares tão improváveis quanto o balcão de uma lanchonete? As idas constantes transformaram-se em ritual. Os jovens sabiam que seriam acolhidos, mesmo que discretamente. Cada mordida representava forças renovadas para enfrentar mais um dia de treinos, críticas e saudade da família. Era como se aquele lanche simples carregasse a mensagem: não desista agora. E de fato ninguém desistiu. Como poderia alguém abrir mão de um sonho depois de receber tantas provas de que não estava completamente sozinho? O detalhe mais impressionante é que tudo acontecia sem testemunhas ilustres. Nenhuma câmera, nenhum jornalista, nenhum registro oficial. Apenas o cotidiano comum de uma funcionária que escolheu estender a mão.
E justamente por ter acontecido no anonimato, o valor do gesto cresceu ainda mais. Se não fosse revelado anos depois, talvez ninguém jamais soubesse. Mas a vida tem suas formas de dar visibilidade ao que realmente importa. Edna não calculava resultados, nem imaginava estar alimentando um futuro campeão. Para ela, não havia garantias de glória, apenas a urgência de evitar que garotos passassem fome. Mas o destino se encarregou de transformar aquela rotina discreta em uma das histórias mais comoventes já associadas ao mundo esportivo. Afinal, não é nos pequenos atos que muitas vezes se escondem os maiores milagres? O tempo passou, a vida seguiu, e os meninos se tornaram homens. Porém, a lembrança daquela funcionária nunca se apagou. Guardada como um tesouro secreto, a cena do hambúrguer, oferecido com bondade, seria resgatada em público quando menos se esperava. E quando a revelação viesse à tona, o mundo inteiro se emocionaria ao descobrir que a trajetória de um ídolo estava ligada à compaixão de uma mulher comum que decidiu agir quando ninguém mais agia. Guardada como um segredo íntimo durante anos, aquela lembrança de noites anônimas em uma lanchonete explodiu em emoção quando finalmente foi revelada em rede internacional. Em uma entrevista televisionada, o craque decidiu abrir o coração e expor ao mundo um capítulo de sua juventude que quase ninguém conhecia. Bastou uma frase para silenciar o estúdio. Havia uma mulher, chamada Edna, que nos dava hambúrgueres quando não tínhamos nada. De repente, a história não era mais apenas dele, era de todos que acreditam no poder transformador da gratidão. Como um simples relato poderia virar manchete global em questão de horas? O apresentador ficou surpreso. Os jornalistas, acostumados a ouvir sobre conquistas em campo, não esperavam um depoimento tão íntimo. Enquanto as câmeras captavam cada detalhe, a plateia prendia a respiração. O ídolo falava não de gols, mas de fome. Não de títulos, mas de sobrevivência. Quantas vezes o público, acostumado a aplaudir a glória, esquece que por trás da fama existe um ser humano marcado por dores profundas. A confissão incendiou as redes sociais e milhões passaram a se perguntar: quem era a misteriosa funcionária que mudara sua vida? A repercussão foi imediata. Em poucas horas, rádios portuguesas, jornais e programas de televisão iniciaram uma verdadeira caçada para localizar a mulher citada. O nome Edna virou trending topic, estampando manchetes de Lisboa a Nova York. A curiosidade era avassaladora. Estaria ela viva? Ainda trabalharia em restaurantes? Reconheceria o garoto franzino que agora era ícone mundial? Essa busca repentina transformou uma memória particular em uma corrida nacional por respostas. Enquanto repórteres reviravam arquivos e buscavam contatos, surgiam boatos e falsas pistas. Várias mulheres se apresentaram alegando ser a funcionária em questão. Algumas traziam lembranças vagas, outras detalhes contraditórios. O mistério só aumentava a expectativa. Quem realmente teria sido a anônima das madrugadas? O suspense parecia roteiro de cinema. De um lado, a maior estrela do futebol mundial. Do outro, uma figura escondida no passado, aguardando ser reencontrada. O que aconteceria quando suas histórias se cruzassem novamente? Em meio a essa avalanche de notícias, uma emissora de rádio anunciou ter encontrado a mulher certa. A comoção foi imediata. Chamadas urgentes convocavam ouvintes a acompanhar a revelação. O programa prometia trazer ao ar a voz de quem, décadas atrás, ofereceu comida ao menino que hoje inspirava gerações. O impacto foi devastador. Em um país inteiro, corações aceleravam ao imaginar o reencontro entre o astro e sua benfeitora. Você já se perguntou como seria ouvir a voz de alguém que mudou sua vida sem sequer perceber? A entrevista ao vivo trouxe lágrimas e silêncios emocionados. A funcionária, já mais velha, descreveu como reconhecia aqueles garotos famintos que apareciam discretamente no restaurante. Recordava o olhar tímido, a pressa em pegar o lanche e a gratidão escondida nos olhos deles. Ela própria não imaginava que aquele menino franzino se tornaria o rosto estampado em estádios e capas de revistas. A memória que carregava se encaixava perfeitamente na confissão recente do craque. E não havia mais dúvidas. O mundo havia finalmente encontrado a verdadeira
salvadora de hambúrgueres. A confirmação levou o público às lágrimas. A televisão reprisava a fala emocionada do jogador, enquanto rádios transmitiam o depoimento da funcionária. O contraste entre o passado e o presente provocava arrepios. De um lado, o jovem faminto. Do outro, o astro milionário. Quantas histórias escondem essa reviravolta brutal entre a miséria e o sucesso? Era impossível não se emocionar com o peso simbólico do reencontro que estava prestes a acontecer. O efeito dominó foi impressionante. Associações de caridade, movimentos sociais e até políticos começaram a usar a história como exemplo de solidariedade. Escolas discutiam em sala de aula a importância de gestos simples. Igrejas reproduziam trechos da entrevista como sermões de fé e esperança. O relato havia ultrapassado os limites do esporte e se transformado em parábola moderna sobre bondade. Quem diria que um hambúrguer poderia ser elevado a símbolo universal de compaixão? A funcionária, até então invisível, passou a receber atenção que jamais havia experimentado. Câmeras em frente à sua casa, vizinhos dando entrevistas, convites para programas de televisão. De repente, uma vida marcada pelo anonimato se tornava centro da narrativa que emocionava milhões. No entanto, o momento mais esperado ainda estava por vir. O encontro frente a frente, depois de tantos anos. Como seria quando os olhos do menino de ontem se cruzassem com os da mulher que lhe estendeu a mão? O suspense crescia a cada dia. Fãs exigiam detalhes, jornalistas perseguiam qualquer pista e a expectativa chegava ao auge. Não se tratava apenas de matar a curiosidade, mas de assistir à consagração da gratidão em sua forma mais pura. O mundo queria ver com os próprios olhos a cena que já se desenhava na imaginação coletiva. O astro abraçando a mulher, que, sem saber, havia ajudado a mantê-lo de pé quando tudo parecia desabar. A pergunta que não calava era inevitável. Esse reencontro seria tão emocionante quanto todos esperavam? O momento mais aguardado finalmente chegou. Depois de semanas de especulações, de notícias correndo como fogo e de corações ansiosos por testemunhar a cena, as portas se abriram para um reencontro que parecia escrito pelo próprio destino. De um lado, a funcionária anônima que durante anos viveu esquecida no anonimato. Do outro, o homem que havia conquistado o mundo, mas que jamais esqueceu uma dívida de gratidão. Quando seus olhares se cruzaram, o silêncio tomou conta do ambiente. Não havia câmeras suficientes capazes de capturar a intensidade daquela emoção. Como traduzir em imagens a força de uma memória que atravessou décadas? O abraço aconteceu como uma explosão contida. Lágrimas escorreram dos dois lados e, por alguns segundos, o tempo pareceu parar. Ele, acostumado a erguer troféus diante de multidões, agora tremia como um garoto reencontrando sua mãe depois de uma longa ausência. Ela, que nunca buscou reconhecimento, chorava ao perceber que o gesto que acreditava esquecido se transformara em um símbolo de humanidade. Quantos reencontros na vida carregam tanto peso quanto esse? Era impossível assistir sem sentir um nó na garganta. As palavras vieram entrecortadas pela emoção. Ele agradecia repetidamente, como se cada obrigado fosse insuficiente para expressar o que sentia. Ela respondia com humildade, dizendo que nunca imaginou estar diante de um dos homens mais famosos do planeta. O contraste era devastador. A mulher simples, de voz doce, diante do ídolo global que arrastava multidões. Mas naquele instante, não havia diferença de status ou fortuna. Eram apenas duas pessoas ligadas por uma história de compaixão. Quem diria que um gesto esquecido em um balcão de fast food se tornaria a cena mais emocionante de uma carreira repleta de glórias? A funcionária recordava detalhes que surpreenderam até o próprio astro. Ela lembrava dos olhos cabisbaixos, da pressa em sair para não chamar atenção, do frio que fazia nas noites em que os garotos apareciam. Lembrava até da forma como ele sempre agradecia, mesmo com voz baixa, antes de desaparecer na escuridão. Essas memórias, contadas diante das câmeras, arrancaram lágrimas até de jornalistas experientes. Afinal, não era apenas uma história de fome e solidariedade. Era uma prova viva de que a bondade nunca se perde no tempo. O reencontro não parou no abraço. O ídolo fez questão de convidá-la para conhecer sua casa.
oferecer conforto e retribuir o que recebeu no passado. O convite não foi um gesto de ostentação, mas um símbolo de reciprocidade. Era como se dissesse: aquilo que você fez por mim não ficou esquecido, e agora é minha vez de cuidar de você. Quantos de nós, em posição de poder, lembraríamos de retribuir uma ajuda recebida décadas atrás? Essa pergunta ecoava silenciosa em todos os que acompanhavam a cena. A emoção ultrapassou fronteiras. Vídeos do reencontro circularam em todos os continentes, provocando uma onda de comoção. Em escolas, professores usavam a história como exemplo de empatia. Em igrejas, pastores a citavam como sermão de gratidão. Nas redes sociais, milhões compartilhavam trechos com frases de impacto. De repente, o mundo inteiro chorava junto. Como algo tão simples conseguiu mobilizar tantas pessoas? A resposta estava diante de todos. A verdadeira grandeza não se mede por troféus, mas pela capacidade de não esquecer quem estendeu a mão nos dias de dor. Para o craque, aquele dia significou mais do que qualquer título. Não havia estádio lotado, mas o coração estava pleno. Ele sabia que a trajetória brilhante que construiu só foi possível porque, em um momento de desespero, alguém se importou. A funcionária, por sua vez, descobriu que sua generosidade não apenas alimentou estômagos vazios, mas ajudou a sustentar o futuro de um campeão. O mundo inteiro entendeu, naquele instante, que nada é pequeno quando feito com amor. A cena final parecia saída de um filme. O ídolo segurando as mãos da mulher, olhando nos olhos dela e prometendo que nunca mais ficariam distantes. A plateia chorava, os apresentadores se emocionavam e milhões de pessoas em frente à televisão sentiam a mesma coisa: esperança. Porque se até nas histórias mais improváveis a gratidão vence o esquecimento, talvez ainda exista salvação em um mundo marcado por tanta indiferença. Quem consegue permanecer indiferente diante de uma cena como essa? Esse reencontro entrou para a memória coletiva como uma das narrativas mais emocionantes já contadas no universo esportivo. Não se trata apenas de futebol, mas de humanidade. A grande lição deixada é clara: nunca subestime a força de um gesto, porque até o menor dos atos pode mudar completamente a vida de alguém. Se uma funcionária anônima conseguiu influenciar a história de um dos maiores ídolos da Terra, o que nós, em nosso cotidiano, podemos fazer pelo próximo? Você já recebeu ajuda ou já ajudou alguém?